palavra de Deus vai ser ministrada por ele. E ele ainda não está aqui. E o pastor Marleu então pediu, solicitou que nós meditássemos, enquanto o pastor Ronaldo não chega, meditássemos numa palavra. E ontem à noite, voltando da cidade de Chapecó, onde eu estive dando uma palestra para 80 empresários na cidade de Chapecó, eu dizia para o irmão que me levou até lá que uma das coisas que eu aprendi muito cedo na vida cristã é obedecer. Então eu aprendi muito cedo a dizer sim, Senhor. E o pastor Marleu me chamou de lado e disse: Paulo, traz uma meditação para a gente até que o pastor Ronaldo chegar. Quando ele chegar, tu para. Eu disse: sim, Senhor. E eu queria falar um pouquinho, irmãos, porque eu estava dizendo: Deus, que falar? O Senhor quer que a gente medite, pense até a chegada do pregador. E o pastor Elvino leu 2 Timóteo 2,15. E ali naquele contexto eu entendi que devia falar o que vou falar. E eu vou falar sobre um assunto que nos causa um bom sofrimento. E o sofrimento faz bem. Ser cristão é ser um sofredor. Eu repito muitas vezes que quem não quer sofrer, nem abrace a cruz, nem comece a caminhada. Quem não quiser sofrer, não aceite seguir a Jesus, porque não vai lograr êxito, vai se frustrar rapidamente, vai se desviar. Agora, é claro, vai sofrer muito mais depois desta vida. Aí sim virá o sofrimento eterno. Então, meus irmãos, melhor é sofrer agora, não é mesmo? Melhor é sofrer agora do que sofrer o tormento eterno. Disse Jesus: lá o bicho nunca morre, o fogo nunca se apaga. Deus nos livre daquele lugar. Então precisamos aprender a sofrer agora, aceitar o sofrimento. E se tem uma coisa pela qual nós devemos sofrer, irmãos, é pelo bom uso da nossa língua. Nós precisamos aprender a usar bem a língua. Usar bem a língua é uma ciência. Usar bem as palavras é uma arte. Usar bem a língua é uma necessidade. Com base na leitura de Provérbios 16:24, eu quero me lembrar de um ser bem pequenininho que pode representar muito bem a gente, que é a abelha. A abelha é um bichinho interessante. Ela produz mel. A abelha produz mel, produz doçura, produz alimento, produz remédio. A abelha produz remédio, mas a abelha tem ferrão. A abelha tem ferrão. E nós temos que ter cuidado, porque se nós não tivermos cuidado, a gente, ao mesmo tempo que produz mel, produz doçura, a gente pode ferroar, a gente pode ferir, a gente pode machucar.
E eu estou me referindo ao uso da língua, ao uso das palavras. Por isso escreveu o irmão do Senhor: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Disse um monge, depois de ser questionado por um repórter, e repórter fala muito, e o repórter disse: olha, eu não tinha programado de lhe fazer essa pergunta, mas eu estou lhe acompanhando há alguns dias, e eu preciso fazer uma pergunta pessoal. Como é que o senhor consegue ficar 6 dias enclausurado, sozinho, solitário, e uma vez só por semana o senhor sai da clausura e aí encontra pessoas, celebra a reunião, conversa com algumas pessoas e volta para a clausura? Como é que o senhor consegue ficar 6 dias sozinho? Ele disse: meu filho, eu consigo fazer isto porque Deus me deu 2 ouvidos e uma boca só, porque Ele quer que eu ouça 2 vezes mais do que eu falo. O problema, meu filho, é que as pessoas falam 2 vezes mais do que ouvem. E no reino de Deus, irmãos, no contexto de igreja, o mau uso das palavras pode ser fatal. Vocês sabem que a igreja universal, a igreja do Senhor Jesus Cristo, é indestrutível, é invencível. João já a viu gloriosa, já a viu vencedora. A igreja nunca perderá. Mas a igreja local pode perder. A igreja local pode vir a desaparecer. E é isso que a gente tem visto. Algumas igrejas que são fundadas e alguns anos depois não existem mais. Alguns ministérios que são fundados e de repente não existe mais. Eu já vi círculo de oração acabar. Eu já vi conjunto acabar. Eu já vi coral acabar. Eu já vi ministérios de obreiros virar em nada. E geralmente isso acontece pelo mau uso da língua. Então, por favor, vamos a 2 Timóteo até o pastor chegar. Vem comigo no capítulo 2 de 2ª carta de Paulo a Timóteo, e vamos nos lembrar o que esse homem de Deus, o que esse sofredor deixou primeiramente para o seu filho na fé, Timóteo, mas também a nós. 2 Timóteo, vamos começar no verso 14 e vamos pensando até que o Senhor vai permitir. O apóstolo Paulo está escrevendo ao seu filho e ele diz assim: lembra-lhes estas coisas, ordenando-lhes diante do Senhor, que sim ou que não, irmãos? Não. Que sim ou que não? Não. Que sim ou que não? Não. Mas eu pergunto, há contendas em alguns lugares? Há contendas em algumas igrejas locais? Há contendas em alguns corais? Há contendas em alguns grupos que levam determinado nome e fazem determinada função na igreja? Sim ou não? Mas a Bíblia diz, a palavra de Deus diz, que não tenham contendas de palavras
que para nada aproveitam, senão para a subversão dos ouvintes. Na sua Bíblia, em vez de subversão, diz o quê? Perversão. Perversão. Alguém que não sabe usar as palavras é um perverso, é um subvertido, é alguém que causa grande dano, é alguém que divide, é alguém que racha, é alguém que diminui, é alguém que causa dor, é alguém que, em vez de produzir doçura, de produzir mel, apenas ferroa, apenas fere, apenas machuca. Por isso ele disse no versículo 16, ou ele escreveu ao seu filho e a nós esta manhã: evita os falatórios inúteis. O que é inútil? É aquilo que não é necessário, aquilo que não é vão. Eu preciso falar o que estou falando, eu preciso ouvir o que eu estou ouvindo. Se a resposta for sim, siga. Mas se a resposta for não, pare. Glória a Deus. Evite falatórios inúteis, porque falatórios inúteis, palavras infelizes, mal colocadas, mal usadas, diz a Bíblia, só produz impiedade. Se a gente não sabe usar o poder da palavra, mesmo crente, podemos ser ímpios. Você conhece crente ímpio? Eu conheço. Crente que só ferrou. Crente que só fala o que não deve. Só fala o que não precisa. Só fala para prejudicar. Alguns em nome da tal da crítica construtiva. E aí o apóstolo Paulo vai dizer uma coisa extraordinária, porque nós lemos lá em Provérbios que as palavras agradáveis, as palavras doces, as palavras suaves são saúde. Sim ou não? Nós lemos ou não lemos? São saúde para os ossos. Osso fala de estrutura, osso fala de ficar de pé. Se a gente não tivesse osso, nós andaria rastejando. Graças a Deus que temos ossos, e esses ossos precisam ser saudáveis. Agora olha o que diz o apóstolo no versículo 17: esses ímpios, esses perversos, esses subvertidos, esses reprovados, a palavra deles corrói. A versão que eu tenho aqui diz como câncer, que diz a sua gangrena, algo que não tem vida, algo que entope, algo que tranca, algo que trava, gangrena, algo que incha, não cresce, incha. Essa é a palavra desses, corrói. E aí o apóstolo Paulo, autorizado pelo Espírito Santo, deixa registrado o nome deles. E ele diz: é o Himeneu e o Fileto. Estão no nosso meio, mas são ímpios. Estão no nosso meio, mas são perversos. Estão no nosso meio, mas são reprovados. Estão no nosso meio, mas só sabem ferroar. Estão no nosso meio, mas
estão sempre fazendo um comentáriozinho, nunca aceitam uma direção, uma proposta, uma visão, uma liderança, estão sempre achando um mecanismo de contrariedade. Aleluia. Eu só queria dar uma sugestão. Eu estava pregando domingo à noite e eu estava indo numa direção na mensagem e de repente o Senhor me trouxe uma revelação, e isso acontece muito raro. Os irmãos de Sarandi que me ouvem mais seguidamente sabem que eu não tenho a graça de ver anjo toda hora, e do Espírito Santo não está toda hora falando no meu ouvido, tipo, agora dobra para a direita, agora para, agora vai. Eu admiro os irmãos que têm essa sensibilidade com o mundo invisível, e que toda hora vê anjo, toda hora Deus fala com ele. Às vezes até para colocar nome em filho, tem 5.000 opções no dicionário de nomes, mas o Espírito Santo tem que vir e dizer, não, tu vai colocar o nome. Eu admiro essas pessoas, pelas sensibilidades que elas têm, eu não tenho. Mas de vez em quando eu preciso reconhecer que desce um pãozinho quentinho, fresquinho, e eu enxergo até a fumacinha a hora que está chegando o pãozinho. E eu disse, irmãos, eu preciso parar um pouquinho, eu vou abrir um parênteses, porque o Senhor quer saber, o Senhor quer que a gente faça uma escolha. E eu disse para a igreja, irmãos, interferir ou interceder? Interferir ou interceder? E eu vi que os irmãos não entenderam, e não era nada absurdo não entender, porque a gente estava falando de um assunto, era o culto específico da família, era uma palavra para a família. Eu estava falando sobre a família, a prova de tudo. Eu estava citando exemplos de pessoas que enfrentaram grandes dificuldades, mas foram vitoriosos como família. E eu disse, irmãos, eu explico. Interferir é se intrometer. Interferir é dar palpite em tudo. Interferir é achar que a todo momento eu posso ficar dando sugestão. Interferir é achar que a todo momento eu posso dar a minha ideia. Interferir é achar que eu sempre posso exercer o meu julgamento, exercer o meu juízo, estar avaliando os outros a todo momento, e sem interferir. E eu até me lembro que fui para perto do Benhur, que está aqui, e quis dar um exemplo prático, visível, e cutuquei ele como se eu fosse um membro da igreja, e disse assim, e daí, Benhur, o que tu está achando do homem? O que tu está achando da nossa igreja? Como se nós tivéssemos sido resgatados das trevas e trazidos para a luz, para nos tornar julgadores de igreja, para nos tornarmos julgadores de pastores, para nos tornarmos julgadores de obra de Deus, para ficar dando a nossa opinião, para ficar interferindo, se intrometendo em tudo. Meus irmãos, Deus nos tirou das trevas sem nenhum merecimento. Deus nos resgatou do pecado, do lamaçal, da injustiça, para nos levantar como intercessores. O pastor não precisa de alguém que lhe diga que está avaliando ele. O pastor precisa de alguém que se aproxime dele e diga, pastor, eu estou orando por ti. Eu estou clamando por ti nas madrugadas. Eu fico imaginando o quanto o diabo não arquiteta estratégias para derrubar o Senhor, porque se ele derrubar o Senhor vai ser um grande estrago para a nossa igreja, vai ser um grande prejuízo para o reino de Deus. Eu imagino que o diabo troca 100 membros da igreja pelo Senhor para derrubá-lo. Então eu estou orando pelo Senhor.
Eu estou orando pela nossa igreja. Eu estou orando pelos obreiros. Eu estou orando pelas famílias dos obreiros. Porque às vezes o diabo não consegue atingir o pastor, não consegue ferir o obreiro, então ele ataca a esposa do obreiro. Quando não consegue atacar a esposa do obreiro, ele vai nos filhos do obreiro. E nós precisamos levantar uma igreja que intercede, uma igreja que clama, que usa o poder da língua para conversar com Deus e dizer: Deus, tem misericórdia de nós. E antes de terminar o comentário, ainda disse: irmãos, vamos entender. A igreja não é pequena, a igreja não está fracassando, a igreja não está fria, a igreja não está mundana, coisa nenhuma. A igreja é vencedora, está no sangue de Jesus. Como é que uma igreja que começou a ser reunida no Pentecostes, 120 irmãos, 3.000 irmãos, 5.000 irmãos, e aí foi crescendo, e passou o primeiro século, e passou o segundo século, e passou o terceiro século, e nós já estamos no século 21, e em todos os lugares da terra há servos e servas. Esse povo é pequeno, irmão. É como diz a palavra do Senhor, é uma numerosa multidão como a areia da praia. Agora é claro que se nós não vigiarmos, nós colocamos Jesus a correr da igreja local. Aquela palavra que nós pregamos na rua, no rádio, no ar livre, no evangelístico, eis que estou à porta e bato, ela não é primeiramente uma palavra evangelística. Aquela palavra é uma duríssima repreensão, porque havia uma igreja no primeiro século que colocou Jesus para fora, acomodando o pecado no seu seio, e os pecados estão registrados naquela carta, pecados terríveis, pecados gravíssimos, tão terríveis que o Senhor não suportou ficar no meio daquela igreja e saiu. Mas como Ele ama a igreja, Ele morreu pela igreja, Ele fundou a igreja, Ele vai voltar pela igreja. Ele foi na porta e começou a bater naquela igreja e dizer: eis que estou à porta e bato. Abra uma porta e eu entrarei. Vou comer com vocês, vou desfrutar com vocês as delícias do céu. Glória a Deus. Meu Deus. Nós podemos, irmãos, se não vigiarmos, proporcionar um ambiente de interferência, um ambiente de julgamento, um ambiente de censura, um julgando o outro, um avaliando o outro, um dando opinião diferente do outro, um dando palpite diferente do outro. Aí o pastor diz uma coisa, mas o obreiro diz outra. O obreiro da direita diz que tem que ir para a direita, o obreiro da esquerda diz que tem que ir para a esquerda, o pastor tem que estar dizendo que tem que ir para a frente nesse sentido. E alguém poderia de pé ler para nós o que Deus espera de nós? Em 1 Coríntios 1:10, quem lê para nós? O que Deus espera de nós, irmãos? Como é que Deus espera que a gente use a nossa boca, a nossa língua? Pode ler, Rafael, bem alto. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Ei, é para dizer quantas coisas? Quantas coisas é para dizer, irmão? Uma só. Uma só. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus. E de preferência, aquilo que parecer primeiro venha ao Espírito Santo e depois a nós.
aquilo que tiver o aval do Espírito Santo. Para que a gente possa dizer à igreja e a quem nos ouve: irmãos, pareceu bem ao Espírito Santo e também a nós. Devemos fazer assim, assim, assim. E o povo dizer amém. Então é assim, assim que vamos fazer. Versículo 19 do capítulo 2 de 2 Timóteo. O apóstolo Paulo fala de um fundamento permanente. Que fundamento é esse? Ei, que fundamento é esse? É o fundamento de um atributo de Deus. Qual o atributo de Deus o apóstolo Paulo está se referindo no versículo 19? O atributo de onisciência. Deus tudo sabe. Deus tudo vê. Mas principalmente, esta manhã, nesse contexto, Deus tudo ouve. Deus escuta pensamentos. Deus escuta pensamentos. É por isso que Jesus disse, o Criador disse: a boca fala, então primeiro tem que passar pelo pensamento. Por isso que Deus não precisa que a gente primeiro fale para Ele saber o que a gente estava pensando. Não. Deus conhece o pré, Ele conhece o anterior das nossas palavras, Ele conhece lá na origem, lá no princípio das nossas palavras, porque Ele conhece os nossos pensamentos. Aleluia! Aleluia! E se o nosso pensamento estiver pervertido, contaminado, se o nosso pensamento estiver envenenado por Satanás, a gente vai sentir prazer de ferrar. A gente vai ter prazer de picar o companheiro. A gente vai ter prazer de deixar um ferrão no irmão, na irmã. Agora, se o nosso pensamento estiver como Jesus espera que esteja, e Ele disse assim: bem-aventurados os limpos de coração. Aleluia, Jesus! Porque são esses que vão ver, vão estar lá diante do trono de Deus. Aleluia! São estes. Então está escrito: todavia o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus. E qualquer, a versão que eu tenho aqui diz profere, que diz sua Bíblia. Profere, isso tem a ver com as palavras, com a boca, com a língua. Proferir, falar, usar a língua, proferir. Qualquer que proferir o nome do Senhor deve fazer o quê? Apartar-se da iniquidade. E sabe o que é apartar-se da iniquidade nesse contexto? É não emprestar o ouvido para os perversos. É não emprestar o ouvido para as pessoas que ferroam, para as pessoas que sempre têm uma crítica, um comentáriozinho. E aqui me faz lembrar o Senhor da triste experiência que Moisés teve, sabe com quem? Não foi com um egípcio, não foi com um cananeu, com um filisteu, com um heteu, foi com seu irmão e sua irmã. Eles foram para uma tenda e começaram a conversar. E daí, o que tu acha do nosso irmão com essa mulher aí? E começaram a falar de Moisés.
Não sabiam eles ou esqueceram que Deus tudo sabe, tudo vê e principalmente tudo ouve. Então Deus foi falar com Moisés e diz: Moisés, sai da tenda. Sai da tenda. E manda teus irmãos sair também. E quem é que estava como ferrão, irmãos? Quem é que estava com as palavras pontiagudas? Quem é que estava murmurando contra Moisés? Quem é que estava usando mal as palavras? Quem? Miriam. Arão estava ouvindo, mas ele estava pecando também, porque o Senhor não viu ele dizendo para ela: fica quieta, minha irmã, deixa esse negócio para lá, não vamos se intrometer, não vamos interferir, isso é coisa para Moisés e com Deus. Ele fala cara a cara com Deus. Deus vai tratar com ele. Se ele está errado, Deus vai tratar com ele. Não somos nós que temos que fazer justiça, não temos nós que temos que fazer vingança. Não, vamos deixar esse caso na mão de Deus. Ele não fez isso, como era próprio dele. Ele era aqueles tipo ponto morto. O povo decidiu fazer um bezerro. Ele disse: tá bom, se vocês arrumarem aí as coisas e vocês fizerem. Ele não se posicionou. Tem gente assim, que nem Arão. Arão podia ter dito para sua irmã, por ela ser sua irmã, ele podia ter dito: cala a boca, fica quieta, não te levanta. Mas ele não fez isso. Ele ficou ouvindo. E aí Deus ouviu a conversa. E sabe o que Deus fez? Fez o povo parar. O povo teve que ficar parado, sem marchar, até que Miriam fosse purificada da lepra que Deus colocou nela. E por que Deus colocou lepra nela? Porque ela estava falando contra Moisés. Ei, qual a sua atitude quando você vê alguém falando contra o anjo da igreja? Qual a sua reação quando você vê alguém falando dos obreiros? Qual a sua reação quando você vê alguém falando mal da igreja? Tem gente que não se atraca a criticar. Tem gente que não se atraca a ferroar, mas fica ouvindo e peca pela conivência. Qual a atitude que Deus espera de nós? Que nós tenhamos uma atitude positiva frente a isso e diga: meu irmão, você está falando de quem? Você está falando da minha igreja? Você está falando do meu pastor? Você está falando contra os oficiais da igreja que Deus levantou e Deus para ele? Não, pode parar, pode colocar essa tua linguinha no meio dos dentes. E vamos dobrar o joelhinho aqui, vamos clamar. Vamos começar a clamar por ti. Glória a Deus. Glória a Deus. Já pensou se a gente fizesse assim sempre, irmãos? Mas às vezes a gente peca pela conivência, a gente peca pela omissão, a gente deixa de fazer o bem que a gente sabe fazer. E o que dizer daqueles irmãos que jogam no ventilador uma situação e depois, quando você vai cobrar deles, para eles sustentarem diante da pessoa acusada, eles dizem: não, eu não quero me meter em confusão, mas jogou no ventilador. Então o que você falou? Glória a Deus. Se você não pudesse sustentar isso, então você não viesse nem me falar. Era melhor que eu nem ficasse sabendo disso. Não quero me incomodar. Mas como que não? Se você veio falar comigo, agora vamos se incomodar. Fala a Deus. Porque há um princípio, irmãos, que diga assim, que diz assim:
Nunca diga, na ausência de uma pessoa, o que você não pode falar na presença dela. Nunca diga, na ausência de uma pessoa, o que você não tem coragem para falar olhando nos olhos dela. Se você não tem coragem para falar olho no olho, então não fale nas costas, porque quem fala pelas costas é covarde. E na minha Bíblia está escrito que covarde não entra no reino dos céus. Agora vamos nos lembrar, irmãos, do versículo 20. Vamos nos lembrar que numa grande casa não há vasos tão somente para a honra. Há também vasos que se prestam para a desonra. E o Senhor nos pergunta esta manhã: de que lado estamos? Que vasos somos? Vasos de honra? Ou vasos de desonra? Pastor Paulo, como que eu posso saber? Pelas minhas? Nossas palavras definem se somos de honra ou se somos de desonra. Vocês não vão entender, só os que estavam quinta-feira no culto vão entender, mas mesmo assim eu vou dizer em 30 segundos o que eu disse em quase uma hora quinta-feira: que todos nós, todos os seres humanos começaram em Deus, porque não há um ser humano vivo que não recebeu esta vida de Deus. É Deus quem coloca o fôlego de vida no barro. Então a nossa origem está não está no macaco. A nossa origem está e tudo que se origina em Deus, sabe onde é que vai terminar? Em Deus. Um dia nós vamos ter que comparecer diante dele. E das duas uma, ou ele vai dizer ouro, ou ele vai dizer lixo. Ou ele vai dizer presta, ou ele vai dizer não presta. Ou ele vai dizer tem valor, ou ele vai dizer descartável. Você está entendendo por que a gente tem que sofrer para aprender a usar a língua? Você está entendendo que a gente precisa se preocupar mais com a nossa língua? Você está entendendo que a gente pode ser dentro da igreja, dentro da casa, um vaso de Deus ou um instrumento do diabo? Você está entendendo que a gente pode ser um prestador de serviço de Satanás, cantando no púlpito doçura e ferroando os irmãos, pregando no púlpito doçura, mas ferroando as costas dos irmãos na ausência deles, falando de doçura à igreja, mas ferroando o pastor presidente pelas costas, falando de doçura às crianças, mas ferrando a igreja, falando mal dela e se esquecendo que nós somos a igreja. É o risco que nós corremos, irmãos. É o risco que nós corremos de expulsar demônios, de profetizar, de fazer maravilhas,
e naquele dia nem sequer ser reconhecido pelo Senhor. Ele vai dizer: eu nem te conheço. O que é que determina se nós somos conhecidos no céu ou não? A nossa língua. O que nós falamos aqui na terra determina se nós somos conhecidos no céu ou não. E existem muitas pessoas com título, irmãos. Título de presidente, título de pastor, título de doutor. Mas que não é conhecido no céu. Tem até uma fama aqui na terra, mas não é famoso no céu. No céu é um ilustre desconhecido. É o risco que nós corremos de sermos vasos de desonra. Aleluia. O que Deus espera de nós, versículo 21, Ele espera palavras puras, Ele espera pensamento puro, Ele espera purificação, mesmo quando estejamos dizendo algo duro, algo forte. E muitas vezes o Senhor Jesus disse coisas extraordinárias, de tão forte que foram. Jesus se voltou para um grupo de religiosos e disse: vocês têm por pai o diabo, vocês não são de Deus, porque quem é de Deus escuta a palavra de Deus. Glória a Deus. Jesus se dirigiu a religiosos e disse: vocês são raça de víbora, vocês são sepulcros caiados, vocês são ovelhas só por fora, por dentro vocês são lobos devoradores. Aleluia! Mas Jesus é a essência do amor. Mas quando ele falava isso, falava com a essência da pureza. A pureza. E às vezes a gente precisa falar uma palavra mais fortinha. Às vezes a gente precisa dizer alguma coisinha mais durinha assim. Mas se em nós houver a pureza de Deus, Deus vai pegar aquelas palavras e vai usar, sim, como uma vara, sim, como um chicote, mas vai servir para quem é filho de Deus, para quem Deus ama, aleluia, porque Deus corrige a quem ama, porque um filho sem correção não é filho, é bastardo. Glória a Deus. O que Deus espera de nós? Purificação. O que Deus espera de nós? Honra. O que Deus espera de nós? Santificação. Aleluia. O que Deus espera de nós, irmãos? Que sejamos idôneos. Idôneos. Sua Bíblia diz idôneo? Idôneo. Você sabe o que é idôneo? Quem aqui define idôneo para a gente, por favor? O que é ser idôneo? Maduro? O que é ser idôneo? Experiente? Sensato? Que usa bem as palavras? Vocês estão chutando, é que vocês sabem. Agora está ficando mais quente, mais pertinho.
Foi dito algumas coisas que não são sinônimos de idôneo, mas agora começou a idôneo. Fica aqui o meu desafio, que você pegue um dicionáriozinho da língua portuguesa e também um dicionáriozinho bíblico e vai fazer uma investigação sobre o que significa ser idôneo. Vai dar uma mensagem. Você vai falar tranquilamente de 20 a 25 minutos só sobre a palavra idôneo. Fica o meu desafio, não vou fazer isso hoje. Por que nós temos que nos purificar? Por que nós temos que buscar a honra? Por que nós temos que buscar a santificação? Por que nós temos que buscar a idoneidade? Por quê? Por favor, olhe para o 21 e responda. Por quê? Por quê? Porque Deus quer nos usar. E lembrando da abelha, Ele quer usar aquela partezinha da frente da abelha. Ele não quer usar aquela partezinha de trás, lá onde tem o ferrão. Ele quer que nós sejamos como uma abelha para produzir doçura, para produzir saúde, para produzir vitória, para produzir bênção, para produzir glória no meio do povo, para produzir remédio, porque assim são as palavras do Senhor, e Deus quer nos usar, amém? Amém, glória a Deus. Por isso é que nós temos que ser preparados para toda boa obra. E aí vem o versículo 23.